Fala Comigo! Hoje estamos aqui, eu, Beatriz Fernandes da Belfone, gerente de marketing também sucessora. Minha convidada especial, Jéssica de Andrade, seja muito bem-vinda. Obrigada, Beatriz. Mais uma vez a gente aqui, né? Estamos aqui e hoje recebemos Halseg, representada por Guilherme e Denise. Sejam muito bem-vindos ao Belcast. Muito obrigado, Beatriz. Obrigada pelo convite. Então vamos lá, então hoje o foco é portaria remota, porque afinal de contas esse é o foco de desenvolvimento e de atendimento da Halseg. Então falando um pouquinho sobre o Guilherme e sobre a Denise, são proprietários da Halseg, atendem cerca de 120 condomínios, e sendo que 70 destes com foco em portaria remota. Falando desse mercado em expansão, falando também sobre a Halseg, vocês começaram alguns anos atrás, né? Então eu queria entender, Guilherme, direcionado aí para você, como começou a Halseg? A Halseg, ela começou no final de 2018, né? Mas teve o primeiro cliente efetivamente no início de 2019, que foi um cliente de portaria remota, tá? Dali em diante, a gente foi desenvolvendo os trabalhos, né? Muito difícil no começo, obviamente, porque você formar uma carteira de clientes para confiar a segurança do condomínio dele numa empresa nova, teoricamente, é muito complexo. Mas, graças a Deus, eu e a Denise tinham um bom relacionamento com o mercado já em si, né? De administradoras, de clientes que a gente já conhecia antes até mesmo de montar a Halseg. E isso foi um passo muito importante, né? Foi uma evolução muito grande. E aos pouquinhos, nosso trabalho hoje é 100% indicação. Temos todas as mídias sociais aí, obviamente, Instagram, LinkedIn, Face, YouTube. Mas o principal foco realmente é a indicação. Sempre foi, desde 2019, tá? Então, a gente conquistou essa carteira muito pelo nosso empenho do dia a dia, mas graças também aos nossos colaboradores, que tem bastante gente fiel com a gente desde o início também. E é um trabalho de formiguinha, né, que a gente fala. Mais uma vez, para o condomínio colocar a segurança do prédio dele nas mãos de uma empresa, realmente tem que confiar, porque não é um trabalho simples, né? Você acha que quando você começou, Gui, teve aquela questão do cliente não se sentir seguro com a portaria remota? Porque você pegou ali no começo da migração da portaria física para a portaria remota, né? Isso. Sempre tem, né? Até hoje, se você for falar, ainda tem alguns clientes com receio, mas o mundo já está um pouquinho diferente quando se fala de portaria remota. Mas no início teve muita resistência, né? Então, hoje, para você aprovar um projeto de portaria remota, tem condomínio que aprova em alguns meses. Tem condomínio que leva 1, 2 anos para poder fazer a aprovação até convencer todos os moradores. E isso há 7 anos atrás era mais complexo ainda, né? Porque tava naquela migração, ainda era só biometria, hoje em dia já tem facial, as câmeras não eram com tanta definição, hoje já é muito melhor, parte de acesso. Então, são todas essas evoluções que vão tendo, que vão trazendo esse maior conforto para dentro dos condomínios, né? Com certeza, mas eu fico imensamente feliz de saber também que tem mulheres nesse mercado, né? Então, a Denise é uma representatividade disso, assim como eu e a Jéssica, né? Então, Denise, como que foi para você nesses primeiros passos aí junto à Halseg atender esses clientes de portaria e transformar esses clientes em clientes de portaria remota? No início foi bem desafiador, porque nós temos um público que é um público bastante conservador. E por ser, não somente por serem de mais idade, mas o fato de tirar uma pessoa física do local e implementar a tecnologia é uma mudança assim, de cultura extrema dentro de um condomínio. Então, realmente, a gente precisa passar muita confiança, explicar como que vai funcionar. Tem que explicar de diversas formas, algumas vezes mais tecnicamente, outras vezes nem tanto, porque são pessoas... De uma forma mais simples, né? E é Sim. O que a gente mais vê, uma aplicação mais simples para a gente se fazer entendida, né? Sim. Acho que esse é a jogada em relação à portaria remota e também. Isso faz com que o dia a dia e todo esse trabalho que a gente tem que... Eu costumo dizer que é um pouco do nosso diferencial hoje no mercado, que é a parte mais humanizada, ajudou bastante. Porque simplesmente ir lá, vender o projeto, implementar e falar agora está funcionando, todo mundo faz. Mas pegar na mão do cliente, explicar, tirar as dúvidas de forma individual é o nosso diferencial hoje. Isso faz com que a gente venha ganhando mercado, tendo mais indicações e com isso vai trazendo mais confiabilidade
na nossa carteira aí. Eu gostei do que vocês disseram sobre essas indicações acontecerem aí de uma forma muito orgânica, né? Eu sempre digo e pontuo que o melhor marketing é o marketing orgânico, onde pessoas indicam para pessoas, porque no final das contas são pessoas que consomem, né, o nosso serviço. E eu digo nosso porque a nossa parceria vem aí de longa data, né? Então, pegando um gancho lá do começo, né? Quando vocês iniciaram, como foi para vocês essa escolha de parceiros para estarem ali no dia a dia, para realmente somar forças e tecnologia para vocês? Perfeito. Assim, ó, parceiros eu acho que é um ponto muito importante na nossa história, tá? A gente é muito grato a muitos parceiros realmente. E vocês, a Belfone, foi o primeiro parceiro nosso realmente desde 2018, ali, final de 2019. Eu já conhecia a Belfone antes de montar a Hallseg, mas realmente tudo isso se dá pela parceria, tá? Com cursos que são fornecidos, qualidade de produto. Nós tivemos a oportunidade de visitar as fábricas da Intelbras, né? Conhecer toda a estrutura. E muitas das vezes, você internamente, você não tem acesso a isso por um site, algo do tipo. Então, você vem em loco, realmente foi um diferencial muito grande para a nossa evolução. E também levar isso para os nossos técnicos, porque eles que são a nossa cara lá na rua. Então, eles gostam de conhecer, eles gostam de novidade. Então, toda essa parte de parceria realmente é muito importante. Tá? Isso eu acho que para todas as empresas aí, ter parceiros realmente te leva para cima, né? Com certeza. E é uma troca sempre, né? Eu gosto sempre de frisar, então, em relação a essa parceria, em relação a esse somar forças, né? Mas falando ali do começo ainda, né? Quais foram os primeiros desafios aí que vocês tiveram, Denise, em relação a esse start junto à Hallseg? Os desafios iniciais, eu acredito que um dos maiores foi que, como vocês colocaram, o universo, assim, da tecnologia acaba sendo mais masculino, né? Eu sou sócia do Guilherme, sou uma mulher no segmento, então, a todo momento a gente precisa estar provando que tem conhecimento também para estar seguindo ali no que a gente realmente entende o que a gente está fazendo. Mas não só isso, nós somos jovens. E os nossos concorrentes, querendo ou não, existem concorrentes no mercado que passam a ter mais idade, não só por tempo de mercado, porque vinham de outro segmento e migraram para a portaria remota, e por terem mais idade de fato. Então, às vezes, quem está ali do outro lado, que vai contratar, acha assim, não, mas é um senhor, ele tem mais vivência, mas nem sempre. Não. Nem sempre. Às vezes, nós somos jovens, mas entendemos bastante de tecnologia e temos uma visão diferente de como pode ser implementado. Então, realmente, não sei se o Guilherme concorda comigo, isso foi um dos maiores desafios, porque começar uma empresa do zero realmente não é fácil. Nós começamos com o nosso nome, com os parceiros que nós tínhamos, e foi um trabalho de formiguinha. Então, no meu ponto de vista, foi realmente, assim, provar que, independente da idade, do tempo de mercado, nós tínhamos conhecimento para estar executando um serviço de excelência. E vocês conseguiram, né, provar. Afinal de contas, a Hallseg hoje tem se destacado frente ao mercado de portaria remota, né? A gente sabe que é um mercado que passa por evoluções, né? Constante. Então, vamos focar um pouquinho nessas evoluções de portaria remota, Jéssica. Eu percebo da relação do que vocês falaram, muito o mercado voltado para o projeto, realmente, né? As pessoas mais jovens, elas têm o intuito de entender mais e dar mais valor à tecnologia, né? Sim. Então, isso é muito bom, né? Às vezes, o olhar de eu vou confiar numa pessoa que está há mais tempo no mercado não é tão bom assim quando a gente entra em projeto e em tecnologia, né? Sim. Quando vocês entram em um projeto de portaria remota, né? Vocês foram ali chamados no condomínio, quais são os pontos mais importantes, assim, que vocês observam no condomínio em si? Isso é uma pergunta muito boa, viu, Jéssica? Por quê? A gente fala que a gente não manda projeto de portaria por telefone, né? Então, ninguém que liga na Hallseg solicitando um projeto de portaria remota, até mesmo de um monitoramento, que nós também fazemos, a gente vai falar, vou te passar uma quantidade X de câmeras, esse é um pacote convencional. Sim. Ou seja, não existe aquele combo pré-moldado onde você fala, eu consigo aplicar isso em todos os cenários. Não. Realmente é um projeto desenhado para cada condomínio, porque eu sempre falo, cada condomínio tem sua particularidade.
particularidade, Sim. né? Tem condomínios que têm mais acessos, menos acessos, mais pessoas com idade, menos pessoas com idade, uma particularidade em cada prédio. Então, nós realmente visitamos todos esses condomínios, mesmo que ele não venha fechar com a gente. Mas nós visitamos esse condomínio, desenvolvemos um projeto. Primeiro, o que você tem de tecnologia já implantada no seu prédio? Porque eu não vou descartar a tecnologia dele. Ele já fez um investimento, Sim. às vezes, anterior. Então, a gente vê o que ele tem lá e o que a gente tem que colocar de adicional para realmente garantir a segurança. Porque fazer portaria remota é muito simples. É só você colocar um interfone lá na frente, um facial, tudo, toca na central, libera. Só que os pontos de vulnerabilidade e o perímetro daquele cliente, por onde pode ter um acesso, uma invasão, você vê diversos fatos aí ocorrendo por portões de veículos, né? Sim. Por vários pontos. Então, realmente, a gente faz um projeto específico daquilo, absorvendo o que ele tem, implantando coisas novas, desde o facial, câmeras analíticas, 100% realmente desenhado para cada cliente. Tá? É, porque às vezes o cliente tem aquela falsa segurança, né? Ele entende ali que porque o portão tem duas faciais para leitura, estão seguros, né? E aí entra a IA no projeto, né? Eu trago uma tecnologia a mais para que mesmo se alguém invadir, eu consiga identificar, né? A gente cria barreiras, né, na realidade, né? Então, você pega, por exemplo, o portão de veículos. O que nós costumamos fazer? Além de colocar as travas de 300 quilos no portão, a gente também coloca a câmera agora analítica com giroflex de polícia, né? Na própria que Intelbras. foi, aliás, um lançamento que bombou, né? Foi muito bombou. legal esse lançamento aí das câmeras com giroflex, porque afinal de contas elas são essa introdução, né, visual para essa pessoa acabar se assustando e eventualmente correr um pouquinho atrás. Sim, nós temos até um case que foi desenvolvido junto com a Belfone na época, um condomínio aqui em São Bernardo, que ele teve uma tentativa de invasão inicialmente, só que a gente já tinha os eletroímãs no portão de veículos. 5 indivíduos tentaram arrumar o portão, não conseguiram por causa da trava. Só que nisso gerou uma insegurança para dentro do prédio. Por mais que eles não conseguiram adentrar o condomínio, o prédio ficou com receio. Sim. Eu falei, opa, junto com o síndico, tá? Até posso falar o nome dele que ele autoriza, que é o Fausto do condomínio Elegância. Eu, junto com a Belfone também, sentei, foi bem no lançamento dessa câmera, falei assim, eu vou implantar no condomínio, sem saber se funcionava ou não. Então a gente desenhou a linha do perímetro do prédio, do portão, colocamos essa câmera e, por incrível que pareça, 15 dias depois desse primeiro fato, nesse intervalo a gente instalou a câmera, a pessoa voltou no prédio, aí era um indivíduo só, voltou no prédio, na hora que ele chegou na linha do portão, disparou a sirene e o giroflex de polícia. Isso está no nosso Instagram, inclusive. Ele simplesmente nem tenta. Então, ele não amassa o portão, ele não tenta nenhum ato de vandalismo, porque a câmera já fez Já o primeiro papel. E Sim. nisso já alerta o nosso operador também remotamente, né? Então, o operador já é de imediato que ele recebe aquela informação da inteligência artificial. E dali, então, todos os condomínios que entram dentro da HALSEG, nós estamos colocando a câmera como um diferencial. Que legal. Isso ajuda bastante, né? E foi comprovado, aliás, que funcionou, né? Então, quando a Sim. gente tem aí um exemplo vívido de que deu certo, Sim. por que não replicar, né? Sim. Você comentou 2 vezes sobre suas redes sociais. Vamos falar a rede social aí da HALSEG para frisar? Qual que é o arroba? @HALSEG. Arroba HALSEG. HALSEG tem um underline, eu não lembro se tem um underline, mas é @HALSEG, como é um nome muito específico, já vai ser o primeiro que vai aparecer lá no Instagram. Nós começamos a trabalhar bastante a divulgação dos vídeos agora, inclusive. Inclusive esse da câmera de inteligência artificial tá lá no nosso Instagram, tá? Então, acessou, nos ajuda bastante a visualizar lá. Eu vou pegar aí o gancho em que vocês falaram sobre uma tecnologia nova que foi implementada, mas falando aí ao longo desses anos aí, desde 2019, né, que vocês estão atuando junto à HALSEG, né, e com foco em portaria remota e monitoramento também, o que mudou na mentalidade do perfil do cliente de vocês? O que vocês conseguem enxergar que realmente mudou, né? Então, a gente vê hoje muitas tecnologias novas vindo, né? São inovações ali junto com o motor, junto com o facial, junto com as travas também, junto com eletroímãs, né? Entre outras tecnologias frente às câmeras e tudo mais. Mas o que vocês perceberam que mudou em relação ao atendimento no cliente e a mentalidade do que eles precisam de fato? Hoje o condomínio que você verifica, ele está procurando mais segurança, tá? Antigamente, quando não tinha toda essa evolução de portaria remota, eu implanto portaria remota não pela HALSEG, por outros locais desde 2011.
Foi a minha primeira vivência com portaria remota. Nem biometria existia na época. Era tudo leitor de tag. Muita coisa mudou, né, Gui? Senha, mudou muita coisa. E lá atrás, alguns condomínios já começaram a confiar nesse sistema. Implantaram, né? Porém, com o passar do tempo, e até pelos índices de violência que vem acontecendo dentro de condomínio, né? Seja por uma tentativa de arrombamento de portão, ou uma pessoa tentando se passar por um morador e tentando fazer que o porteiro libere o acesso dela, né? Sem autorização. Então, o condomínio ele começou a enxergar isso. Ele falou assim, não, para colocar uma portaria remota, eu preciso ter um mínimo de tecnologia implantada dentro do meu prédio para garantir a segurança. E vou além, não só para condomínio de portaria remota, até o condomínio que tem portaria física, Sim. ele está buscando colocar um controle de acesso realmente efetivo, Perfeito. porque deixar só na mão humana é muito passivo de erro, né? Então, a mentalidade do condomínio para a portaria remota está crescendo muito nisso. Aí fala assim, eu quero garantir a segurança antes de implantar um sistema, né? Você tem mais algum ponto? Né? Eles passaram a enxergar, eu acredito que não só a economia que a portaria remota gerava, e ainda gera dentro do financeiro ali, do dia a dia do condomínio, mas eles passaram a enxergar o quê? Que a confiabilidade, na rastreabilidade dos acessos, saber quem entrou, quem saiu, conseguir laudar, a segurança passou a fazer mais importância do que a redução do custo em si. Eu acho que eles buscam, de fato, aumentar a segurança para as famílias que estão lá dentro, porque quando a gente até fala na central, né? A gente não cuida de um prédio, a gente trabalha cuidando de diversas famílias lá dentro. Então, quanto mais tecnologia implementada, mais rápido vão ser os laudos, tudo que a gente puder. Com certeza. E são tecnologias somadas. Isso. E eu acho que, mais do que nunca, as pessoas estão em busca de solução, né, Denise? Sim. Junta muito com Essa é a palavra, solução. Eu acho que eles não buscam só economia mais, eles buscam solução, Concordo tecnologia, plenamente. para poder evoluir cada vez mais ali a vida do condomínio. Eu trago um exemplo de semana passada, né, onde o cliente ali estava bem relutante em fechar por conta de preço e tudo mais. E aí, na reunião lá de condomínio, que eles fazem pré-decisão, né, levaram ali a equipe de projeto. E a gente citou um ponto que foi decisivo, assim, que é quando a criança se perde aqui dentro do condomínio, quanto tempo demora para encontrar? E tinha várias mães lá. Então, assim, quando a gente está falando desse ponto, a gente está falando de uma solução que, assim, poxa, como que é pra gente se o nosso filho sai ali, né, do nosso olhar? A tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Exatamente. Em pontos que às vezes a gente não consegue nem mensurar, a não ser que a gente viva algum tipo de situação que precise ali de solução para o nosso problema, né? Isso aí. Nesses casos, né, você citou bem aqui agora. Muito condomínio, às vezes, fala, não preciso dessa tecnologia. Até que aconteça. Exatamente. Até que entre no condomínio dele, roube uma bicicleta de 50, 60 mil, roube um carro, que já aconteceu em projetos de portaria remota. Não nosso, tá? Mas graças a Deus. Mas já a gente sabe que aconteceu. E aí sim ele busca, depois do que acontece, ele busca uma tecnologia. Então, por isso que no projeto da Hallseg, a gente prefere já entregar isso para ele como solução. Porque até ontem, eu estava com o síndico ontem, fazendo uma apresentação, falei assim, para eu te vender portaria remota é muito fácil. Porque, obviamente, eu vou chegar na redução que você quer. Uma portaria física hoje custa 30 mil reais por mês. Eu tô te falando de uma portaria, eu falo assim, te entrego tudo pronto por 8. Mas o que está incluso nesses 8 mil? Qual a segurança que eu vou te entregar? Isso que é o mais importante. Com certeza. Conta de mais e menos, eu vou reduzir. Sim. Agora, o que eu vou te entregar de solução? É isso que o condomínio tem que buscar, entendeu? Sim, essa questão mesmo da criança ali foi decisória, assim. Na hora que a gente apresentou, a gente mostrou um vídeo, né? Onde a mãe estava desesperada, assim, atrás do filho. E ficou muito tempo para encontrar. E com a IA numa câmera, como acha, em segundos, né? Eu tenho outra questão mais voltada para o projeto, para perguntar para vocês. Quando vocês entram num projeto, né? Eu vi que vocês passaram ali alguns projetos de construtora. Vocês costumam entrar na construtora, no projeto, ou no condomínio? Perfeito. Hoje nós temos os dois cenários, tá? Tanto o condomínio que já está constituído, que nos procura, condomínios com 1 ano de constituição, até condomínios com 30 anos, que já tem uma portaria lá há 30 anos trabalhando com ele, como a gente bate muito forte agora em construtoras, tá? Nós temos algumas parceiras
construtoras, que nós, desde o início da obra, quando está na época da fundação, nós fazemos todo o monitoramento para eles, com câmeras e sensores, para evitar qualquer tipo de invasão, né, dentro do local. E quando ele entrega esse condomínio, se tiver o perfil de portaria remota, obviamente, ele já nasce com o sistema entregue para os moradores que vão adquirir o apartamento lá. Então, o tempo de adaptação que a gente fala com o sistema é muito mais rápido. E a construtora já vende isso como um diferencial, né? Então, a gente aborda muito forte hoje realmente construtoras, já entregar com um projeto pronto para eles nascerem com aquilo e vender para os seus clientes um diferencial. Né? Legal. E são muitos pontos ali que a gente pode falar sobre a parte de monitoramento, né? A gente falou sobre a parte de portaria, a gente falou sobre as pessoas físicas que estão realmente sendo substituídas também por tecnologia, por portaria remota, né? Mas uma coisa funciona muito ao lado da outra, né? Muito em conjunto. A gente precisa entender, separar. Mas outra frente que vem ganhando muita força são os postes de monitoramento, né? Os postes de monitoramento, eles têm bombado em relação à captação realmente de vandalismo, a captação de roubos, de furtos, né? E ganhando muita força, né? Principalmente frente a condomínios. Como funciona para vocês em relação a essa visão que vocês possuem sobre os postes em si? Perfeito. É assim, ó, os postes, hoje se você roda aí na região da ABC, Diadema e São Paulo, milhares, né, de postes que vão surgindo. Porém, nós temos que tomar cuidado só com uma coisa, né? O poste, ele tem que estar colocado lá na frente do condomínio para realmente ser efetivo e homologado com os órgãos de competência de cada cidade, certo? Ontem, mais uma vez, eu fui em 2 clientes ontem. O primeiro de manhã que eu falei desse caso de vender portaria, e o segundo que tinha um poste lá que uma empresa colocou, mas era um poste que ele só estava para fazer propaganda, ele não era homologado com nada. Fica bonito esteticamente ali na frente. O que a Hallseg oferece de diferencial nisso? São os postes homologados com os principais órgãos de cada cidade. Então, nós temos, além das câmeras analíticas implantadas nos postes, um software por trás que automaticamente ele manda todas essas informações para o banco de dados do Smart Sampa, Smart Sanca de São Caetano, o COI de Santo André e assim por diante. E essa rede está crescendo cada vez mais, né? Então, os municípios, as prefeituras estão criando os seus programas aí para realmente essa segurança colaborativa crescer cada vez mais e aí sim trazer realmente uma segurança para aquela cidade, né? Isso é importante, né? Não é só colocar o poste ali e achar que tá seguro, né? Às vezes é a estética, que ele já tem aquela confiança de que a câmera vai espantar ali né, quem vai fazer ali algum ato, e não é, né? Exatamente. É a tecnologia que tem por trás. Inibir, ele inibe, né? Você tem sim, inibe. É que hoje em dia tem câmera em todo lugar, externa, né? Mas assim, você tem que realmente investir numa tecnologia que vá funcionar e vai te dar uma segurança. Ela vai evitar um roubo, algo do tipo? Vai tentar, mas não vai, se o cara quiser realmente fazer. Mas assim, tudo vai estar registrado, tudo vai estar num banco de dados, entendeu? Isso que é o importante. Vai inibir um pouco. Esse é o ponto. Mas o principal é estar homologado. E como essa tecnologia ajuda de fato a realmente proteger ali ou ajudar, né, na proteção no entorno do condomínio? Perfeito. Assim, você pega, vamos usar como exemplo o Smart Sampa de São Paulo. Como o nosso software é homologado, ele faz o reconhecimento facial das câmeras das pessoas, né, do rosto das pessoas. Então, automaticamente, passou um procurado pela justiça, algo do tipo, não depende de um fator humano para enviar essa informação. Ele automaticamente já envia esses dados diretamente para o Smart Sampa. E aí, dali para frente, é com o Estado, tá? Não é com a Hallseg, nada. E nos nossos postes também, a pessoa ela consegue se sentir segura, por quê? Em todos a gente coloca um QR Code. Quando você escaneia esse QR Code, ele abre um portal da Hallseg, onde ele consegue relatar o tipo de ocorrência que aconteceu ali. Se foi um crime de um assalto, um furto, discriminação, a gente consegue colocar tudo dentro desse QR Code, né? Então a pessoa consegue relatar, até de forma anônima, se ela quiser, e essa informação chega para a gente em tempo real. E a partir dali a gente consegue tratar todos esses cenários. Tá? E aí você trata separadamente, toma uma ação ali quando vocês recebem? Exatamente. Toma ação, porque dependendo do tipo que for relatado ali, né? Se não for enviado automaticamente, nós mesmos acionamos um 90, né? Que for o caso lá, dependendo do tipo de crime que ocorreu no local. Mas a pessoa consegue relatar isso simplesmente através do seu telefone, né?
Bacana. Que legal. E quando a gente soma um ecossistema e participam aí desse momento junto à segurança, a gente começa também a ser percebido de forma diferente, né? Falando um pouco também dessa diferenciação em relação à visão das pessoas. Vocês participam muito de assembleias, vocês participam muito aí junto aos moradores para falarem sobre soluções. Como é essa experiência de como as pessoas enxergam a tecnologia, as soluções e o que vocês levam frente à portaria remota, frente a monitoramento também em relação à visão das pessoas, dos moradores? Você quer seguir, Dê? Foi uma pergunta aí um pouco complexa, né? Fui a fundo aí em relação aqui agora, como responder ao que os moradores pensam. Mas como você enxerga que as pessoas realmente veem a tecnologia que vocês oferecem? Hoje eu acredito que a maior parte das pessoas, assim, pela vivência que a gente tem, a maior parte já estão entendendo a importância da tecnologia. Já que é ela um deve passo, ser né? implementada, já é um grande passo. Ainda existem pessoas muito resistentes, mas são pessoas que, eu não sei se são contra a tecnologia ou se... Às vezes, não é nem que são contra a tecnologia, às vezes elas não têm a informação, elas não entendem e elas precisam entender de outra forma para passarem a aderir ali, comprarem aquele conceito. Então, às vezes, a forma de se explicar ajuda bastante também. O que um entende, o outro às vezes não entende. Então, às vezes, o Guilherme é o que mais apresenta aí as assembleias. Então, ele precisa sempre tentar abordar de algumas formas diferentes para tirar a dúvida do todo, do coletivo, e às vezes as pessoas que estavam lá no início da Assembleia falando, não, eu sou contra, eu não vou votar a favor, é o primeiro a levantar a mão lá e falar assim, não, o meu voto é a favor, é onde eu assino. Que legal. Então, eu acredito que a abordagem muda muito. Sim. Eu até falo, eu não sei o número, mas eu já fiz umas boas 300, 400 assembleias aí, Acho né? que Bem, mais. algumas bem tranquilas. Ou até mais. Outras nem tanto. E assim, desde do início, o principal ponto que eles mais têm receio, né, de colocar a portaria remota é de perder a figura humana dentro da portaria, né? Por quê? Se criou um comodismo com isso. E eles pensam que quando entra a portaria remota, eu já percebi isso, muita pessoa acha que é um robô que vai fazer o atendimento dela. Sim, Verdade. esse é um ponto. É. E isso eles pensam que não vai ter humano. Pelo contrário, na central, a gente tem pessoas humanas trabalhando lá 24 horas por dia, num ambiente com mais pessoas, mais descontraído do que dentro de uma portaria sozinho, com ar-condicionado. Se aquela pessoa se sentir mal ou precisar ir no banheiro, coisas humanas, ela consegue levantar, outra pessoa consegue subir o posto dela de trabalho, diferente de uma portaria física que só tem ela trabalhando dentro da portaria, né? E aí até a gente fala para todo mundo, mas você vai tirar o emprego do porteiro. Pelo contrário, se essa pessoa ela se capacitar, né? Entrar no mundo da tecnologia, mexer no computador, ela vai trabalhar dentro de uma central de monitoramento. Então a gente está gerando emprego também, né? Então é isso que a gente bate muito, é essa resistência que a gente tem. Falar, mas sempre tive o porteiro aqui que abre a janelinha, conversa comigo, me entrega o jornal. Que aí é outro ponto de segurança, né? Porque às vezes, ontem também fui no prédio que do porteiro leva o delivery dentro do elevador, né? Para a pessoa subir. Só que ele abandonou o posto dele de trabalho. Se alguém pular ali naquele momento, ninguém enxerga. Então, são esses itens, né? Que é o comodismo, tudo. Que eu acho que a maior resistência hoje é que a gente entra com a tecnologia, entra com o pós-venda que a gente oferece, que é humanizado, né? Que passa todo mês. E aí, sim, a gente vai trabalhando naquele assunto. Essa mudança de cultura, né? Dentro do condomínio. Sim. E às vezes também essa pessoa que tem ali uma função muito, né? De guarita, né? Muito ali quadradinha, ela pode também ajudar no condomínio de outras formas também, né? Sim. Você citou o exemplo aí sobre monitoramento. Ninguém vê, né, como é uma central de monitoramento, como vocês fazem o trabalho de vocês 24 horas, que, aliás, é admirável, né? Eu sempre fico muito impressionada quando eu vou aí visitar empresas de portaria remota, porque é uma grande central, como se fosse aí um programa de monitoramento mesmo, né? 24 horas, onde você vê em tempo real cada acontecimento em cada condomínio. A gente até brinca lá na central que é um Big Brother. Exatamente. Então, é impressionante, de fato. E essa pessoa pode usar o que ela vem exercendo de uma outra forma para somar forças num condomínio, né? Então, isso que é legal.
É uma pergunta para vocês. Vocês ainda acham que o preço é muito questionado ou a solução em meio à tecnologia barra o preço? O preço Ou é uma soma dos dois? é uma soma dos dois, né? Por que acontece? O mercado de portaria remota, de segurança em geral, ele não está ainda formatado com o mínimo que cada empresa deve fornecer. Então, o que nós sofremos, tá? E não digo só a Hallseg, mas outras empresas Sim. idôneas também, que tem mercado para todo mundo, né? Mas realmente sofre com o preço. Por quê? Hoje, para a gente manter uma estrutura que nós temos, com funcionários 24 horas, dedicação em software muito grande, não só software Sim. de controle de acesso, mas tem software de imagem, tem diversos cenários por trás. O custo operacional é muito grande. E quando nós vamos entrar numa concorrência, a gente pega valores muito, mas muito baixo, né? Que eu sei que se eu e a Denise, encarar aquele projeto, vai ser um prejuízo, né? Sim. E o condomínio, muitas das vezes, ele contrata ainda por preço e acaba sofrendo uma penalidade lá na frente. Por quê? A empresa que ele contratou não vai ter um bom atendimento, vai tocar o interfone, vai demorar para atender. Se tiver uma situação de invasão, algo do tipo, não vai saber como lidar com aquilo, porque realmente não tem estrutura para fazer aquilo. Sim. Então, hoje, o nosso maior problema é com preço, né? E aí, cada empresa oferece, obviamente, um projeto diferente, varia em preços de produto, de equipamentos, tudo, mas realmente essa resistência é muito grande. A gente comentou agora um pouco sobre os avanços tecnológicos, né? E aí, trazendo uma pulguinha atrás da orelha para vocês, né? Em relação a esses avanços tecnológicos, existem algumas situações e cenários que a gente sabe que pode melhorar, né? Focando nessa melhoria, o que vocês acreditam que ainda vai crescer muito em relação à visão do condomínio, né? Em relação às tecnologias que serão aí digamos que melhores aceitas por eles. O nome IA é o que tá mais pegando, né? É. O nome IA, todo mundo, você fala IA, às vezes o cara nem sabe o que Câmera é. com Mas IA, eles ele já tem interesse, né? Ele já tem interesse. Então, o nome IA tá muito forte. E, realmente, eu acho que a evolução daqui para frente vai ser muito grande e é o que a gente vai abordar muito dentro dos condomínios, né? Não só nas câmeras, mas tem inteligência artificial hoje nos Sim. leitores faciais, em todos os cenários. Então, eu acredito que isso é o que vai realmente crescer dentro dos prédios daqui para frente. É. Aí eu falei, hoje câmera, né? Todo mundo instala câmera, todo mundo instala um facial, todo mundo instala uma biometria e assim por diante. Mas o que é o diferencial? Vai estar dentro da inteligência artificial. A gente antes falava tecnologia, né? Hoje É. a gente usa muito mais a IA até para Muito ficar mais popular. Todo mundo Sim. conhece alguma inteligência, Sim, né? sim. Nem que seja no celular ali, a pessoa tem. Tem, exatamente. A gente só precisa saber como utilizar essa inteligência de uma forma benéfica para todos, É, né? exatamente. Acho que esse é o grande ponto, essa é a grande questão. A gente gerou aí algumas pulguinhas, né, para quem está nos assistindo em relação à portaria remota. Se vocês, né, pudessem dar um conselho sobre quem está tentando migrar para uma portaria remota e ainda não sabe como, qual conselho vocês dariam? Eu acredito não, né? É um conselho que geralmente a gente dá nas assembleias. Vai conhecer a empresa, não só a visita assim em loco, vai conhecer os clientes que essa empresa já atua hoje. Ouve o que o zelador, o que um outro síndico tem a falar. Procura as mídias, as redes sociais, porque assim, muitas pessoas acham que a portaria remota é simplesmente um interfone, uma internet, toquei interfone e vou atender. Mas não é só isso. A empresa precisa estar estruturada, precisa fazer a gestão, treinamento do pessoal, seja da equipe técnica, da equipe da central. E não é simplesmente uma portaria remota, porque portaria remota qualquer um faz, mas nem todo mundo vai fazer como nós fazemos na Hallseg. O ponto é a estruturação, porque é o que eu falei, mais uma vez. Não é o condomínio nosso cliente, não é o síndico nosso cliente. É o coletivo. É o coletivo. Perfeito. Hoje ela está indo condomínio com 228 unidades 100% remoto. Faz uma conta básica, 228 apartamentos. Em média, 3 pessoas que moram dentro dele. Estamos falando aí de praticamente quase 900 pessoas, fora visitantes, prestadores de serviço. Que tudo. circulam diariamente, né? Exatamente. Através da portaria. É isso aí. Então, assim, o condomínio ele precisa fazer essa investigação, né? Mais uma vez, para não ser penalizado lá na frente, tá? Porque realmente é segurança, né? Porque é o que a gente fala para todo mundo. Nós não vamos brigar por preço, porque a conta precisa fechar.
Porque tem o ônus e o bônus de tudo, né? E uma contratação mal feita pode penalizar a todos. Com certeza. E se você está nos assistindo, você é condomínio, se identificou, vem aqui com a Belfone, junto com a Hallseg, para a gente conseguir achar a solução ideal. A gente tem que tomar cuidado em relação ao que a gente contrata e o que a gente compara em relação a preço e tecnologia, né? Acho que esse é um cenário muito, muito peculiar. A gente tem que ter muita atenção, porque afinal de contas, às vezes, a gente acaba sendo comparado com tecnologias inferiores. Acho que essa é a grande dica, né? Às vezes acontece da gente pegar os projetos e falar assim, não, mas está muito diferente os valores, né? Olha, se vocês quiserem, a gente equipara aqui os projetos para vocês. Aí vai analisar, o Guilherme vai sentar para ver e falar assim, mas peraí, a gente trabalha com produtos e equipamentos todos homologados. Aqui já está um pouco diferente. Aí a gente tem que ficar trabalhando, mostrando essas particularidades para mostrar onde estão as diferenças, que nem sempre a pessoa que está contratando tem esse conhecimento e essa visão mais analítica. Perfeito. Sim. E, aliás, a gente trabalha com marcas profissionais, né? Com marcas idôneas. Então, acho que esse é um bom ponto, né? Porque quando a gente fala de um projeto, de uma solução, a gente fala de uma aplicação, a gente precisa ter a segurança aí de grandes profissionais e marcas que têm aí um renome no mercado. E isso depende muito da gente, né? Como empresas de instalação, vocês como fornecedores de produtos. Porque quando chega na mesa do síndico lá, se o síndico não tem conhecimento, para ele câmera é câmera. Ele não sabe a diferença de uma câmera analógica para uma câmera IP com uma câmera com inteligência artificial. Às vezes a empresa, vou colocar 16 câmeras, mas estou colocando 16 câmeras lá, 700 linhas. Só que a Hallseg está colocando 16 câmeras IP com 2 megapixels. Só que uma custa 500, a outra custa 100. Só que para ele, vou enxergar o quê? Vou enxergar. Ele não sabe a diferença. Então, essa equiparação de projeto, tem uma dica para os condomínios, é importante. Entendeu? Porque realmente é aquilo. Tem uma diferença muito grande com o produto, né? Com certeza. Com certeza. É entender o que tem por trás, né, de cada equipamento. Porque muitas vezes eles não vão entender a tecnologia. Sim. Mas eles entenderem a solução, que é básico ali, igual a gente citou ali, né, da criança, ou de barrar pessoas entrando no prédio que não são do prédio. Sim. Acho que é o mínimo, né? Porque aquela câmera, ela não entrega solução, né? E aí da tecnologia, ele não vai entender muito mesmo, né? Sim, é isso aí. E chegando aí nos finalmente, né? Aliás, esse episódio foi muito rico. A gente mergulhou no mundo de condomínios, né? No mundo de portaria também. O que vocês desejam aí transmitir, principalmente como missão da Hallseg junto aos clientes que hoje vocês têm e os futuros clientes que vocês terão? Qual é a missão da Hallseg? A missão é entregar valores para eles. Essa é a nossa missão, é entregar um diferencial. Tá? Mais uma vez, fazer portaria remota no papel é fácil, mas na prática é muito complexo. Então a gente está com essa missão de realmente levar um diferencial de segurança, investe diariamente em tudo isso, em estrutura. E não só em equipamento, mas como em estrutura de funcionários. Então, a gente está diariamente... Conhecimento, né, Guilherme? Também, que é um investimento, né? Você parar a sua equipe, igual eu vejo que vocês, praticamente todos os treinamentos da Belfone, vocês estão presentes. Então, assim, também, né? Conta muito isso. Conta. O conhecimento enriquece muito, né? Todo mundo. Sim. Então, a gente está sempre com a equipe. Não só em treinamento técnico, mas em treinamento motivacional. Porque nós dependemos deles diariamente também para prestar tudo isso aqui. A empresa não é só Guilherme e Denise. É uma série de funcionários por trás. E se essa pessoa não está feliz trabalhando, vai prejudicar não só a empresa, mas também como o nosso cliente final. Então, a gente sempre investe no bem-estar dessas pessoas. Então, essa é a missão. Seja clientes ou seja pessoas internas, pessoas internas. Tem que ser humano, né? Com certeza. A ideia não é vender o serviço e realizar o serviço somente. É a qualidade e a satisfação. Sim. Não só do nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores, funcionários, e o cliente externo também, que é o cliente final. Sim. Legal. Gente, muito obrigada por esse bate-papo, por agregar tanto conhecimento no Belcast. Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre novas tecnologias, falar sobre o mercado aí de condomínios que está em constante evolução, em ascensão, principalmente no estado de São Paulo, né? Então, a gente vê cada vez mais prédios subindo, condomínios aceitando tecnologias diferentes, né? Então, a gente precisa estar sempre atento em relação a isso, e a Hallseg
A gente confia e a gente tem a certeza de que vai prestar um bom atendimento nesse quesito. Então, parabéns pelo atendimento de vocês, pela empresa e por tudo que vocês construíram ao longo desses anos. Obrigado, Bia. Obrigado, Jéssica, por poder participar daqui. Realmente é isso, né? É um mercado que ainda está em constante evolução. Vou falar assim que mínima porcentagem de condomínio ainda tem um sistema de portaria remota ou até mesmo um projeto de segurança, né? Sim. Você passa em muito condomínio hoje ainda que tem lá meia dúzia de câmeras, daquelas bem antigas ainda, e que precisa evoluir. Então tem mercado para todo mundo. Sim, né? nem 20% dos condomínios possuem aí um sistema integrado. Não possui. Então, assim, realmente as empresas têm que se capacitar, têm que ir atrás, oferecer soluções para realmente a gente transformar esse mercado. Né? Deixar um mercado limpo, com uma concorrência legal para todos, e aí realmente fazer uma evolução com IA, com facial, com tudo que tem aí E disponível. esse ano a gente vai entrar de cabeça aí no Verticalizando, né? Sim, Que é para aprender mais, levar para o público a solução e não só a tecnologia e o produto, né? com certeza. Solução, né? É a palavra. Solução. É isso. Solução. E se você quer solução, quer proteção e segurança, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber mais conteúdos como esse, junto com a HALSEG. Sim. E nosso famoso hashtag Vem Vem pra pra Belfone. Belfone. Obrigada! Obrigado, viu, gente?